Bom dia. Bom dia serve não só para quem está pela manhã, mas tô desejando um bom dia para todos, independente se você está de tarde ou à noite. E hoje a gente está aqui com a Marina e comigo, Demetrio Titã, também mais conhecido como Nil. Ahn, e vamos falar sobre viver a nossa essência, o que que significa isso. E como que a gente pode trazer isso para o mundo dos negócios, para o mundo dos empreendimentos, e a importância de você fazer isso. Quais vão ser todos os ganhos que vamos ter quando a gente realmente conseguir viver a nossa essência. E também os problemas, muitas vezes até engraçados, da gente não conseguir fazer isso. Então, é isso. Fala um pouco aí, Má. Muito bom dia a todos, muito bom dia, Demetrios. A gente está começando esse projeto juntos agora, porque a gente viu dentro das nossas conversas, até mesmo, começou tudo nas nossas sessões de coaching, né? Ah, a gente começou a detectar que conversar sobre pontos que são muito pouco falados seriam de grande ajuda para nós e para outras pessoas. Então, esse foi o principal motivo que a gente resolveu começar a fazer esse podcast. Porque existe hoje uma divisão muito grande entre o mundo espiritual, o mundo não material, o mundo da energia, e o mundo real, material, principalmente quando a gente fala de negócios. Então, é importante a gente trazer tudo isso, os dois juntos, para essa realidade, porque, na verdade, o empreendedor, ou uma pessoa que lida com negócios, de qualquer forma que seja, é uma pessoa que ela está materializando uma nova realidade. Então, por que não trazer toda a pureza da sua essência, trazer toda a sua frequência, para facilitar o seu trabalho, para facilitar os seus empreendimentos, para facilitar a sua comunicação com os seus clientes. Porque tudo isso vem de uma pureza muito grande, vem de dom, vem da sua própria essência querendo se materializar aqui. Então, por que não unir a parte não física com a parte física, que seria o mundo espiritual com o mundo dos negócios? Porque, na verdade, é tudo uma coisa só. Tudo é energia, tudo é frequência, né? Tudo é vibração, como já dizia Nikola Tesla, e a gente trazendo isso para o mundo dos negócios, a gente traz até uma leveza na hora de se comunicar com o cliente, na hora de expandir o nosso negócio, tudo flui com muito mais naturalidade. O que a gente vê hoje no mercado é uma dificuldade muito grande, principalmente dos empreendedores, em relação a começar o negócio. Aí é aquela dificuldade toda, muito desafio que tem, só que eles podem ser um pouco mais leves. Você não precisa entrar tanto naquela frequência de dificuldade, das coisas não estão fluindo, você pode fazer aquilo ficar mais leve, né? E aí entra uma coisa muito importante, que é quando você conhece a sua essência, você sabe quem você é, você sabe quais são suas habilidades, quais são suas inabilidades, quais são seus valores, quais são seus princípios, qual que é a forma que você se sente reconhecido e se sente amado, e como que você gosta de entregar esse amor para as pessoas e muito mais, que nossa essência engloba um pouquinho disso tudo, fica muito fácil você reconhecer quais são os desafios que você vai enfrentar, quais são os desafios que você vai precisar de ajuda e quais são os desafios que não são para você mesmo, que você vai terceirizar aquilo, ou então você não vai nem colocar o pé ali. E quando a gente não sabe quem a gente verdadeiramente é, fica muito difícil a gente passar por essas coisas, porque a gente não se sente preparado ou se sente muito perdido. Você falou que tem desafios, que tem problemas, mas quando você sabe quem você é, essas coisas se tornam muito mais suportáveis e muito mais agradáveis. E você acaba conseguindo suportar isso de forma tranquila. Só um pequeno exemplo, eu vou dar o exemplo de um jogador de basquete, de NBA, que deixou isso muito claro para o mundo com a partida dele, mas não pela partida, mas pela história de vida dele, Hum. que é o Black Mamba. O, ele tinha uma resiliência muito grande. E basicamente o que ele fala no livro dele, o que ele fala na entrevista, se você for procurar, é que ele sempre treinava, descansava, treinava, descansava, treinava, descansava, enquanto as pessoas ele conseguia treinar 2 a 4 horas por dia a mais que os outros, e por isso que ele se tornou muito bom, se tornou uma referência. Mas ele só conseguiu fazer isso porque aquilo tinha a ver com ele, tinha a ver com a essência dele, aquilo tinha muito sentido para ele, ele foi capaz de suportar essa jornada, porque
quantas pessoas vão conseguir treinar 10, 12 horas por dia de um basquete? Tem gente que não quer nem ouvir falar disso. Então, eu estou trazendo o exemplo dele, mas vamos trazer isso para a nossa vida e para a vida dos empreendedores. Vão ter desafios que você, cara, vão te deixar muito feliz de você resolver. Você vai ficar cansado fisicamente, mas a sua alma, a sua essência vai ficar extremamente leve de você estar resolvendo aquilo. Então, Sim. é nesse sentido. E você sabe que enquanto você falava isso, me remeteu a um ponto interessante. Vamos começar do primeiro princípio. Que a lei do primeiro princípio, para mim, é uma coisa que eu trago para a vida inteira. Que é o quê? Qual que é o ponto principal de tudo isso? Vamos começar do começo, que é, será que empreender é para você? Tem essa pergunta que a gente tem que se fazer também, porque por muitas vezes o brasileiro, por ter uma origem muito criativa, por ter na sua essência muita criatividade, ele é um empreendedor nato. Empreendedor, na verdade, é uma característica, não é uma profissão. A profissão seria empresário, né? Que é o empreendedor que cria todo um novo negócio e se torna um empresário. O que significa empreender? Empreender é você usar toda a sua criatividade, é você ter uma nova visão, você ter uma visão diferente, é você ter... é você estar pronto para o novo. Empreender é aquela pessoa extremamente criativa que, quando olha algum problema, já logo vem com uma solução. É uma pessoa que é extremamente proativa, é uma pessoa que está sempre pronta, principalmente a servir. Às vezes o empreendedor não nota esse detalhe, mas é uma pessoa que está sempre a serviço. Por quê? Se você quer trazer solução, se você quer facilitar, se você vê oportunidades onde outras pessoas não viram, tudo isso é uma forma de servir. Então, essas são algumas das características do empreendedor. Então, uma pessoa que está ali pronta para empreender é uma pessoa que tem todas essas características, mas nem todo mundo, dentro desse nosso DNA brasileiro, né, nós somos pessoas extremamente criativas, nós temos nós somos safos, sabe, assim, a gente consegue sair de qualquer situação rápido, a gente usa muito jogo de cintura, sempre com muita integridade, claro. Então, por muitas vezes, o brasileiro tem aquela ideia de que eu não quero trabalhar para os outros, eu quero abrir meu próprio negócio. Então, voltando para aquele ponto, o que eu quero dizer é, olha, empreender é extraordinário e você pode se tornar um empresário de muito sucesso dentro do que você acredita que é sucesso para você, né? Depende do seu referencial de sucesso também. Mas o principal aqui é saber, será que você se encaixa realmente nesse perfil? Porque pode ser que você não esteja satisfeito trabalhando para outra pessoa, porque você não está no lugar certo, você não está sendo apreciado nas habilidades que você tem a serem desenvolvidas, você não está colocando o seu dom em prática, você às vezes não está sendo ouvido. Analisa tudo isso, porque às vezes você quer empreender achando que aquela é a solução, e o seu dom não está ali. Não está ali, e está tudo bem. Então, a importância da gente reconhecer a nossa essência também é saber, e aí, empreender é para mim? É mesmo para mim? Então, esse é o primeiro princípio que eu trago para nós. Se pergunte, tente fazer uma investigação mais honesta possível, você com você mesmo, e pergunte, e aí, será que realmente eu estou fugindo de uma situação ou eu realmente sou um empreendedor? Porque aonde quer que esteja a solução do seu problema ali, da sua insatisfação naquele momento, você tem que saber exatamente o que é para você. Porque às vezes você investe muito, muito para abrir um negócio, e aí rapidinho o negócio não dá certo. Aí você pensa, aí a frustração aumenta, né? Você pensa, nossa, eu não tenho nem capacidade para colocar o meu sonho em prática, né? Para ganhar dinheiro com isso. E aí vem um outro detalhe que eu queria acrescentar, que é, a gente precisa ter a sabedoria de distinguir o que você tem como hobby, o que você tem como coisas que você gosta de fazer por distração, porque te fazem sentir bem, e o que você faz e faz bem, faz com prazer, e quer transformar isso num negócio. Porque por muitas vezes a pessoa também quer empreender, ela acredita que esteja pronta para empreender, e pode ser que esteja mesmo. Só que ela quer fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, que na verdade é um hobby.
Mas por que eu não posso fazer isso daqui e ganhar dinheiro com isso? Não, poder pode, mas vem cá, você quer fazer disso um negócio? Porque esse realmente é um chamado seu? Ou isso aqui é um hobby que você acha, está confundindo aquela informação, vou fazer o que eu amo. Tá, vai fazer. Quantas vezes eu já escutei de vários empreendedores? Eu moro no Rio de Janeiro e aqui, cara, você vai andando pelas ruas, tem um negócio, tem uma lojinha, tem gente vendendo na rua a cada esquina. Eu sempre gosto de parar para conversar com as pessoas e escutar as histórias. E tem gente que você vê claramente, nítido essa diferença. Tem gente que fica super animado, já está trabalhando com isso há não sei quanto tempo, está passando por muita dificuldade, às vezes as pessoas contam um pouquinho, mas a pessoa fala aquilo até rindo, e até fala. Cara, tá passando por isso, mas faz parte, mas é o que eu amo fazer e eu quero fazer isso dar certo, eu vou continuar aqui persistindo. E tem gente que já vem com um ar muito pesado de reclamação. E às vezes, por exemplo, você comentou de um hobby que vai se tornar uma profissão. Já conversei com muita gente que cozinhava, que gostava de cozinhar em casa, que gostava de fazer aquele jantar para a família no domingo e decidiu abrir uma loja de comida, seja uma barraquinha, seja de fato um restaurante, e essa pessoa, tipo, fica maluca, cara. Se ela não tiver preparada para lidar com aquilo e se aquilo não for, se não vir de uma motivação realmente legítima. Muitas vezes as pessoas acabaram perdendo o emprego, ou como que você falou, estavam num emprego em que não se sentia valorizada, não se sentia amada, não era reconhecida, estava longe das habilidades, não estava colocando a competência dela a postos, não tinha um monte de coisa e falou, que se dane isso, e decidiu ir para uma área que ela tinha muito prazer, que no caso era, às vezes, cozinhar, e a pessoa achava, vou fazer disso meu negócio. Mas aquilo não era um negócio, aquilo era o hobby dela, que podia ser um negócio, mas no caso não era para ela. E é muito triste você escutar essas coisas, porque você vê o quanto a pessoa se dedicou e o quanto que ela não está conseguindo colher os frutos por estar num ambiente que não foi feito para ela estar. E que ela poderia ser muito mais bem-sucedida em um outro local. Então, Bem colocado. tudo que envolve decisões que não são, que você não pode mudar de forma muito rápida, tudo que envolve decisões que vão ter um impacto muito grande na sua vida, a gente precisa sempre buscar sabedoria, conhecimento sobre aquilo. Porque senão a gente vai se embarcar num projeto que vai demandar muito tempo, muita energia, muitos recursos financeiros também, e se aquilo não for pra gente, fica. Exatamente. E a gente está aqui hoje para esclarecer um pouquinho. Será que empreender realmente é para você? Será que esse local não é em um outro local? E como que a gente vai lidar com isso tudo? Com esses desafios? E como que a gente, mesmo reconhecendo que empreender é para a gente, ainda vão ter desafios, mas como que a gente vai trazer a nossa essência para o nosso negócio? Exato, exato. O exemplo do restaurante que você trouxe, ele é fantástico, porque, na verdade, uma pessoa que às vezes gosta de cozinhar, meu caso, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar e adoro comer, mas isso não faz com que eu queira abrir um restaurante. Né? Por várias vezes a pessoa pode pensar, nossa, eu tenho tanta facilidade nisso daqui, é nisso aqui que eu vou empreender. Então, a primeira dica que eu trago é, quando você se interessa por alguma coisa, para você distinguir se aquilo é um hobby ou se aquilo é realmente uma área para você empreender, comece a investigar sobre todo o conhecimento técnico que você tem que adquirir. Por exemplo, no caso de um restaurante, você tem que ter conhecimento técnico. Você tem que saber exatamente, não é só porque a sua família gosta da sua comida que necessariamente todos vão gostar. Você tem que ver qual a necessidade do mercado. Aí que vem a parte de você pegar a sua essência, o seu dom, toda a sua energia e colocar nesse mundo material. A gente precisa de outras ferramentas desse mundo material, que é o quê? Vamos lá, vamos fazer uma análise de perfil. Realmente, eu sou um empreendedor? Eu estou pronto para isso? A pesquisa de mercado. Não é porque a minha família gosta da minha comida, os meus amigos gostam da minha comida, que todas as pessoas vão gostar, ou pelo menos o número suficiente para poder manter um restaurante. Então, faça uma pesquisa de mercado. O que mais que eu preciso aprender?
detalhes técnicos de como cozinhar melhor, como administrar uma cozinha no mais amplo dos sentidos, que é o quê? Você vai ter funcionários, você vai ter colaboradores, você vai ter parcerias, você vai ter pessoas ali junto com você, você tem um time, você precisa aprender a administrar. Então, tudo isso é o lado empreendedor. Se você olhar e perceber que não vai dar trabalho demais ter que cuidar de tudo isso, então você não está pronto para empreender. Ou talvez aquele empreendimento que você acredite que seja melhor, não seja. Aquilo é só um Ou você hobby. vai, sim, ou então você vai precisar procurar parceiros para te ajudar nisso. Porque às vezes você pode ter uma ideia muito legal, ou então você pode ter muita habilidade técnica, só que você talvez não saiba hoje lidar com pessoas. Você não saiba gerenciar uma equipe, um time, você talvez não saiba cuidar da parte financeira, mas você pode se juntar com alguém que sabe fazer essas coisas e aí tudo bem, você vai estar no seu espaço, mas realmente a gente precisa ter esse conhecimento de quem a gente é, quais são as habilidades que a gente tem, para que a gente, inclusive, saiba quais desafios eu vou lidar dentro do empreendimento e quais desafios eu vou deixar com outra pessoa. Às vezes um sócio, às vezes um parceiro na equipe, às vezes você vai contratar alguém para aquilo. Por exemplo, no Exato. caso da cozinha, pode ser que a pessoa realmente tenha uma ideia de restaurante maravilhosa, que vai dar muitos frutos, que vai atender muitas pessoas, só que ela não vai ter a menor noção financeira e também não vai cuidar do estoque, não vai acordar às 5 horas da manhã para ir num Serasa da vida fazer compra, mas ela vai deixar aquilo com alguém que, cara, se apaixona por aquilo. E para mim é um pouco louco eu pensar que alguém gosta de ir no Serasa às 5 horas da manhã fazer compra, porque eu não sou essa pessoa. E às vezes, para alguém me escuta e fala, cara, mas eu não vou achar alguém assim. Eu vou te falar, você vai. Uma vez eu estava indo, andando de Uber, indo para algum local, e eu conheci um cara que ele estava abrindo o empreendimento dele, eu fiquei conversando, e ele falou, eu preciso de alguém para cuidar da parte de estratégia, a parte de rede social, porque eu sou uma pessoa, cara, extremamente prática. Eu gosto de acordar cedo, eu gosto de pegar e montar a barraca, eu gosto de pegar, e tudo que você me mandar fazer de ordem prática, eu vou lá e faço. Mas estratégia não é comigo, e eu odeio isso. E eu fiquei pensando, puxa, cara, que interessante. Nunca achei que eu fosse encontrar alguém assim, que gosta de fazer atividades manuais e que às vezes são, muitas vezes, vistas pela sociedade como algo meio que assim, banal, qualquer um faz. Negativo, não é qualquer um que faz isso, não. Você pode até fazer aquilo com muito esforço, mas fazer isso com a leveza que aquela pessoa tinha é uma coisa rara, é uma coisa única. E é por isso que é importante a gente reconhecer nossos talentos e as coisas que a gente também não tem habilidade para que a gente possa fazer escolhas mais assertivas. Sim, a clareza da pessoa, desse exemplo que você trouxe, a clareza que essa pessoa tem é uma coisa admirável, porque nem todos têm essa clareza. Então, voltando um pouquinho no nosso ponto, primeiro você tem que reconhecer se você realmente é empreendedor, se aquela Uhum. característica é sua, se você realmente quer abrir um empreendimento, uma empresa, porque você tem aquele dom, porque você quer prestar aquele serviço. Aí então você passa para o segundo passo, que é eu vou reconhecer. Bom, qual é? Calma, até mesmo antes disso, Márcio, você falou uma coisa muito importante, que é sobre essa habilidade que o empreendedor tem, essa disposição que ele tem em servir. Só que servir o quê? Servir quem? Qual o problema que você vai resolver? Ou quais são os problemas? Quais são as dores do mundo que te incomodam e que você quer dar uma solução para isso? Ou então, às vezes, você não vai resolver algum problema, mas você vai gerar alguma solução, alguma facilidade, suprir, realizar algum desejo de alguém. Uhum. E às vezes você vai fazer as duas coisas. Por exemplo, uma clínica de estética, um dermatologista que vai abrir uma clínica, às vezes vai ter gente que só quer ficar mais bonito e quer fazer aquilo porque aquilo faz muito sentido para ela. Uhum. Mas aí tem outras pessoas que, cara, às vezes passou por algum acidente, ou então aquele coisa não é nem porque, quero mudar meu nariz porque vai ficar muito mais lindo. Não, é porque eu odeio meu nariz, eu quero mudar ele agora. Ou Uhum. então quero me planejar para conseguir mudar ele. Então, é você ter esse entendimento da dor e do sentido. Qual Sim, é a dor que eu quero resolver e quanto sentido as coisas que eu quero fazer fazem para as outras pessoas. E aí fica muito mais claro também você saber que tipo de negócio você quer abrir. Porque tem muita gente que se sente um empreendedor, mas não, fala assim, eu quero empreender, mas não sei como, não sei o quê. Então pensa um pouquinho nessas dores, pensa nas coisas que te incomodam no mundo, pensa naquilo que você gostaria que fosse melhor, que
você vai ter um caminho muito mais claro. Sim, sim. E aí vem essa clareza de você entender se você realmente está ali para empreender ou se você quer fazer aquilo como um hobby. Por exemplo, no caso da clínica de estética, eu como mulher, eu pensaria, nossa, que legal ter uma clínica de estética para mim, porque Uhum. não é para mim abrir uma clínica de estética, mas eu pensaria que legal, né? Eu vou ter uma clínica de estética, vou lidar com mulheres, vou ajudar elas a ficarem ainda mais bonitas, vou prestar esse serviço. Aquilo tudo me empolga, mas não é para mim. Na hora que chega do momento das dificuldades, eu não vou querer enfrentar todas as dificuldades, gastar toda a minha energia naquilo. Então, eu teria o quê? Uma clínica de estética por hobby. É interessante a gente prestar atenção nesse ponto, saber se empreender é para mim ou não, se aquele empreendimento, na verdade, é um hobby. Porque a gente já passou da fase de, tá bom, eu entendi que eu sou empreendedor. Agora, eu vou empreender em que área? Eu vou prestar o meu serviço, eu vou me colocar a serviço, à disposição de outras pessoas, em que área? Ah, isso aqui é hobby ou isso aqui realmente é o meu dom de empreender? E Ou se aí, você também vai empreender dentro de alguma outra empresa, né? Porque eu vi no seu Instagram uma coisa muito interessante, a diferença entre um empreendedor e um intraempreendedor. Se você puder falar um pouquinho. claro, claro, claro. Ah, só fechando esse ponto, então, da gente reconhecer o nosso, se é hobby ou não, porque aí a gente vai para uma terceira fase, que é, tá bom, não é hobby, é realmente, eu tenho esse dom, eu quero empreender nessa área, eu estou pronto para enfrentar todos os desafios, eu estou pronto a adquirir todo o conhecimento, aí dentro disso você vai olhar com um olhar já de eu sou empresário, eu estou empreendendo aqui. Aí, qual que é o meu ponto agora? Aí eu vou olhar qual a minha melhor habilidade? Onde eu tenho mais facilidade? Ah, tá, eu tenho a facilidade para administrar. Ah, mas eu não tenho facilidade, por exemplo, para lidar com o financeiro. Ah, mas eu não tenho facilidade para lidar com o público. Ah, porque eu tenho mais facilidade com a visão da empresa e para onde eu quero levar a empresa. Aí vem aonde você vai reconhecer as suas habilidades, o seu dom, dentro da sua essência, daquilo que você faz de melhor, e você vai trazer as pessoas certas para o seu time. E tudo isso vai acontecendo de forma natural. Não é dizer que as coisas acontecem de forma natural e fluida não significa que as coisas não vão se tornar desafiadoras e que não vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Só que tem uma leveza por trás, como aquele exemplo que você citou das pessoas que às vezes têm um negócio, tem uma lojinha e falam dos desafios com leveza e outros que trazem aquele peso enorme, né? Mas Uhum. respondendo essa sua pergunta agora, entre a diferença entre o empreendedor e o intraempreendedor, a gente volta naquele ponto. Empreendedor é uma característica, é aquela força que a pessoa tem dentro dela, aquela proatividade, que ela tem uma visão, ela tem uma perspectiva, até mesmo futurística, vamos colocar assim, no sentido de que eu enxergo coisas que podem servir para as pessoas agora e para um futuro próximo, e que outras pessoas ainda não estão vendo. E eu tenho essa proatividade de ir lá e, dentro dessa visão que eu tive, materializar. Porque isso vai ajudar, vai ser um benefício para mim e para os outros à minha volta. Então, o empreendedor, ele tem essa característica. Agora, ele pode empreender dentro da empresa que ele já trabalha. Não necessariamente ele precisa abrir um próprio negócio. Tem inúmeras pessoas que têm uma paixão enorme pelas empresas que eles trabalham, que eles dão ali, né, o sangue e o suor mesmo. E isso é lindo, porque existem empresas que têm uma missão maravilhosa e precisam de pessoas capacitadas trabalhando dentro da sua ciência, dentro dos seus dons e talentos, para divulgar e expandir ainda mais a missão daquela empresa, o legado daquela empresa, porque é uma coisa que beneficia a todos. Então, o intraempreendedor é aquela pessoa que se encontrou dentro de uma empresa, ele trabalha para outras pessoas, mas ele sabe exatamente a função dele, aonde ele consegue desempenhar melhor o seu papel, e ele conseguiu se encaixar na mais perfeita ordem dentro daquilo que é para ele. Perfeito. E, assim, na verdade, em todas as empresas vão ter intraempreendedores dentro delas.
Porque o grande líder, o grande empreendedor, a cara da empresa, ele não vai ser capaz de olhar para tudo, ele não vai ter ideias para todos, ele não vai ter soluções para tudo. E ele vai precisar de pessoas que vão gerar essas soluções. Por exemplo, no caso do restaurante, vai ter uma pessoa que, tipo, vai falar, cara, eu acho que seria muito legal se tivesse um restaurante aqui nessa cidade, de tal forma, com tais características. E ele tem um enorme carinho pelas pessoas, e ele gosta de fazer os pratos, de pensar no cardápio, de estar lá todos os dias vendo, conversando com os clientes, sabendo o que que eles querem. Mas voltando lá pro exemplo anterior, ele não vai levantar às 5 horas da manhã para ir comprar comida no Serasa. E ele vai precisar de pessoas que se sintam leves, se sintam bem fazendo isso. E que vai chegar momentos que vai falar, cara, a gente não tá com uma produção legal. Para você cozinhar, você precisa ter bons ingredientes. Não é que você precisa, mas se um prato já é bom com ingredientes medianos, um ingrediente maravilhoso, aquele prato vai se tornar 20 vezes melhor. E vai ter pessoas ali dentro que vai cuidar da parte dos materiais, a parte do estoque, que vai, cara, adorar ficar entrando na internet e pesquisando 50 fornecedores, que vai gostar de ligar um para um, que vai gostar de criar planilha, que vai gostar. E isso faz parte de você ser um intraempreendedor também. Mas, cara, eu não tenho. é, eu não quero criar uma coisa nova, eu quero melhorar aquilo que já existe. No caso do restaurante, eu não quero abrir um restaurante, mas eu adoraria, tipo, cuidar de pequenos detalhes. Eu gostaria de também, talvez, cuidar do ambiente físico daquele restaurante. Eu acho que ele pode ser mais bem tratado. Ou a pessoa vai olhar ali para como está o fluxo de trabalho, como que os garçons estão atendendo, como que a comida sai como que a comida chega até a cozinha, né, em formato de pedido e como que todo mundo trabalha, a pessoa vai ficar observando aquilo e vai falar, cara, isso daqui não tá legal. Isso daqui não está nada produtivo, vocês estão gastando muita energia. Um exemplo que você pode ficar claro para as pessoas é se vocês forem assistir a história do McDonald's. Você vai ver que no momento que eles veem que eles querem fazer aquilo de forma muito mais rápida, de forma muito mais eficiente, e eles ficam lá treinando e planejando e pensando em formas de como que a gente pode fazer nosso fluxo de trabalho ser melhor. Então, talvez você seja essa pessoa que não vai estar criando algum empreendimento novo, mas vai estar criando algo novo dentro de um mundo que já existe. E digo mais, todo empreendedor precisa de um intraempreendedor no time De, dele, de vários. né? Porque realmente essa visão do intraempreendedor dentro de uma empresa, dentro de um negócio, ela é de fundamental importância. Porque, como você bem disse, às vezes o empreendedor ele tem tantas, ele tem que voltar o olhar dele para tantas coisas ao mesmo tempo, que ele precisa de pessoas extremamente proativas e que estejam apaixonadas pela visão dele, pela causa dele, pelo serviço que ele está prestando, tanto quanto ele, para que então as pessoas, o consumidor, os clientes tenham a experiência daquele negócio. No caso de um restaurante, o intraempreendedor é aquele que vai cuidar da experiência final do cliente. Aí, vamos lá, vamos ver uma carta de vinhos que vai combinar com esse prato, com aquele prato, eu vou te dar essa sugestão, vai harmonizar com isso, essa sobremesa vai combinar com, enfim, com esse prato ou não. Oh, são inúmeras coisas. Desde a hora que você entra, uma música ambiente, como você é recebido, quem é que vai treinar todo esse pessoal? O intraempreendedor, ele tem um papel fundamental. Para você ver, né? A gente volta naquele ponto de ninguém faz nada sozinho. Você precisa de pessoas que completem você, que completem o seu negócio, que venham agregar a visão que você teve quando você se propôs a abrir esse empreendimento, né? Perfeito. E aí entra na questão, para que você seja um empreendedor e que você se sinta leve fazendo isso, você precisa ter conhecimento sobre quem você é. E tendo esse conhecimento, vai ficar muito mais fácil você ter noção de como que você vai enfrentar os desafios que vão aparecer e quem você vai precisar chamar para estar junto contigo. E se você não tem esse conhecimento, às vezes você vai passar por desafios e você pode até ter alguns pensamentos do tipo, cara, eu achava que empreender é muito mais fácil, eu vejo as pessoas fazendo isso com tanta facilidade, só que na verdade não é assim. E aí, às vezes a pessoa está lá se dedicando, se esforçando muito e escuta coisas do tipo que para você empreender, para você ter seu próprio negócio, você precisa se dedicar, você precisa se esforçar, que você vai trabalhar muitas horas, principalmente no início.
E a pessoa está fazendo isso tudo e não funciona. Às vezes não funciona porque ela está enfrentando o desafio errado. E aí, então você precisa ter um autoconhecimento muito grande, investir nisso, saber quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, quais são os seus valores, o que que é aquilo que você acredita, o que que você quer deixar para o mundo, quais são os problemas que você quer resolver, quais são as soluções, as facilidades que você quer colocar na vida da pessoa e saber o que que eu vou fazer e o que que eu vou precisar encontrar pessoas que, como a Má muito bem falou, não só vão me ajudar a fazer isso, como também vão se apaixonar pela causa. Vão falar, cara, porque, por exemplo, o restaurante não é sobre você alimentar, encher o buchinho da pessoa. Não é sobre, é você tornar aquela experiência encantadora. Quando você, quando as pessoas vão no restaurante, elas não querem só comer, elas querem poder conversar com os amigos, elas querem poder ter um bom momento com a família, ou um bom momento com ela mesma, ela quer poder experienciar, ela quer poder sentir o sabor da comida. Então, ela quer ter um momento agradável. E às vezes aquele momento agradável vai causar um impacto tão positivo na pessoa, vai fazer com que ela tenha uma semana tão melhor. Às vezes a pessoa é um funcionário público e vai num restaurante desse, se sente tão bem atendida que ela vai atender o, quem precisa dela melhor depois. Então a gente precisa ter muita noção desse senso de propósito. E propósito é o nosso porquê, que no caso é ajudar as pessoas, contribuir para o mundo, da, da nossa forma. Então a gente precisa ter muito forte esse autoconhecimento e para conseguir lidar com esses desafios. Sim, esse efeito positivo que a gente causa nas pessoas quando a gente está fazendo aquilo que realmente é para nós, que realmente é o nosso chamado, é o nosso, o que a gente chama em inglês, o nosso blueprint. Blueprint é a sua, o blueprint é a planta básica, a planta base ou planta básica seria de uma estrutura, de um edifício, por exemplo, de uma casa. Então tem Hum? aquela planta, né? E é isso que a gente chama de blueprint. Então, quando você trabalha no blueprint da sua alma, aquilo que é realmente para você, aquilo que é a sua essência, você automaticamente você gera esse efeito nas pessoas. Você disse, olha, alguém vai comer no restaurante, né? Aí tem aquela experiência tão maravilhosa, se sente tão bem recebido, tão bem tratado. Às vezes troca uma ideia legal ali com o chefe ou com o garçom, quem está ali, o gerente, enfim. Às vezes até conhece uma pessoa no restaurante também, pode acontecer, né? E aí, Uhum. dali você sai com uma vibe tão boa, você aumenta a sua frequência de tal forma que, de forma até mesmo automática e imperceptível, você começa a reverberar aquilo para outras pessoas. Você vai desempenhar a sua função melhor, você vai chegar em casa mais feliz, você vai. Então, são pequenas coisas que a gente, quando a gente está dentro da nossa essência, quando a gente está dentro da nossa. Eu costumo fazer muito esse sinal, assim, porque na verdade é tudo que você traz, de tudo que você é, da sua missão como pessoa, da sua alma, você traz e você ancora. Né, aqui agora, nesse mundo que a gente está, nesse mundo físico. Então, tudo isso vai fazendo com que você reverbere coisas maravilhosas para as outras pessoas. Mas por quê? Porque você se encontrou. Aí, trazendo tudo isso para o nosso mundo material, para o mundo prático, eu posso citar duas ferramentas de autoconhecimento que você pode se entender melhor, se descobrir se é um empreendedor, intraempreendedor. Se você é empreendedor, então qual empreendimento que eu vou empreender? Aonde eu vou começar? Isso é hobby ou isso realmente é um serviço que eu estou pronto para prestar para a humanidade? São duas ferramentas muito práticas que hoje a gente tem uma facilidade enorme de encontrar, você encontra na internet e são baratas. Já foram muito mais caras, tá? Uma delas é o DISC, que você conhece, e Maravilhoso. é maravilhoso, diz que é, né, extraordinário para nós e para a nossa equipe, né, com quem quer que você queira que venha trabalhar com você. E o Eneagrama. O Eneagrama também é uma ferramenta de autodescoberta de talentos e dons e aonde você se encaixa melhor, extraordinário. Então, são duas ferramentas que eu deixo aí como dica para a gente se encontrar. Sim. Ó, eu vou. O Enneagrama eu não conheço muito bem. Já ouvi falar, já dei uma olhadinha, mas eu ainda não fiz, não tenho a menor noção e nem autoridade para falar sobre isso. Agora, em relação ao DISC, quando ele é bem aplicado, quando você entende o que aquelas coisas realmente significam, aquilo traz uma paz de espírito muito grande. Porque basicamente o que o DISC faz, ele revela quais são as suas habilidades.
e suas habilidades principalmente emocionais. E isso traz uma paz de espírito muito grande, porque ele, vou dar um exemplo, ele pode revelar para você qual que é seu perfil comportamental e mostrar, você é uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais racional, uma pessoa mais detalhista, uma pessoa que gosta de pensar em processos, em fazer estratégias planejadas, você é uma pessoa mais estável, que te traz... como que a gente define um estável, Mar? Um Uma pessoa que gosta estado. de contemplar, que tem. É a Marina também. É uma pessoa, olha, extremamente fofa, extremamente empática, que gosta de pensar nos outros, que tem um carinho muito grande, que gosta de observar, que quer tornar as coisas melhores. Você vai mostrar isso também se você é um influente, uma pessoa que gosta de coisas diferentes, gosta de ter novas ideias, que sempre se pensa assim, ó, se tem duas pessoas fazendo alguma coisa, aquilo já está errado. Cada pessoa é única e vai fazer alguma coisa diferente. E que gosta de estar conversando com as pessoas, mas não quer dizer que, por exemplo, se você faz parte de um perfil estável, que você vai ter todas aquelas habilidades que você é assim. Às vezes você vai ter algumas características daquele perfil e você vai ver que outras você não tem, e tá tudo bem. Você só precisa reconhecer isso e encontrar seu lugar no mundo. Ou uma pessoa mais dominante, que gosta de fazer as coisas rápido, talvez eu devia até começar falando do dominante, né? Porque ele já falou, e de mim, não tá falando por quê? Ele tá demorando muito mais. Tô aqui escutando, 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 e ainda não escutei vocês falando de nada rápido, nada prático, nada velocidade. O dominante é aquela pessoa extremamente objetiva, com um senso de... Lá eles têm um termo chamado voz de comando, que gosta de mostrar como que deve ser feito as coisas, de realmente dar uma ordem. Só que, claro, uma ordem que faça sentido, uma ordem agradável. É, para a equipe, falando, Marina, vai fazer tal coisa. Só que, claro, de uma maneira legal. E, e isso traz uma paz de espírito muito grande, porque tudo isso que a gente comentou de você reconhecer quem você é, para você reconhecer quem vai estar perto de você e quais são as funções e atividades que cada um vai fazer, o DISC traz isso de uma forma muito clara. Mas tem um ponto aí também. Às vezes você não desenvolveu alguma dessa habilidade ao longo da vida porque você não foi estimulado a desenvolvê-la, talvez você não conviveu com pessoas que eram assim para que você pudesse observar esse comportamento e começar a desenvolver ele, mas aquilo é uma coisa que faz muito sentido para você, que tem muito a ver com sua missão e que você estaria disposto a desenvolver aquela habilidade. Por exemplo, na parte de influência, é normal as pessoas que são influentes serem extremamente persuasivas. Mas tem gente que é influente e não é. Ou às vezes tem gente que é analítico e não é nada persuasivo. Mas ele vê que pro trabalho dela, para a missão dela, ela vai precisar desenvolver essa influência, ela está disposta a desenvolver essa parte da influência. Imagina também um um empreendedor. Voltando para o exemplo da cozinha. Dentro da cozinha, para os pratos saírem de formas no tempo correto, você precisa ter uma voz de comando muito grande, ou precisa que alguém ali dentro da cozinha tenha. Falando, cara, deixa isso com tal pessoa, vai fazer isso porque tal motivo. E às vezes você está lá como gestor da equipe e você não tem essa voz de comando. Talvez aquela seja uma habilidade extremamente necessária. Só que se você nunca conviveu com pessoas assim, ou então com as pessoas que você conviveu, tinha essa habilidade deformada, corrompida, eu vou explicar o que isso significa, às vezes você se afastou daquilo de desenvolver. Por exemplo, hoje eu estou desenvolvendo uma habilidade do perfil dominante, porque isso faz muito sentido para mim. E, na verdade, sempre fez muito sentido. Só que as pessoas com que eu convivi, principalmente enfim, eu tenho 21 anos, mas ali nos primeiros anos da minha vida, ou até os meus 10, 14, 13 anos, eram dominantes extremamente carrascos. Então eu não queria ser igual aquelas pessoas. Só que eu não queria ser um carrasco. Eu não pensava naquela época, olha, eu não quero dar ordens de maneira agradável. Eu pensava, eu nunca vou mandar alguém fazer nada, porque isso me dói, me machuca, odeio quando as pessoas fazem isso para mim. Às vezes, assim, quando você convive, às vezes, talvez com pessoas autoritárias,
você vai fugir de ser igual a elas. E só que cada perfil, por exemplo, um influente igual, desculpa, uma pessoa que é estável igual a Marina, que é muito empática, ela fala sorrindo, ela completa suas frases, ela fica, cara, ela é incrível. Só que tem pessoas que são estáveis e que são muito passivas, e que elas vão ferir os outros pela omissão delas na vida delas. Às vezes, por exemplo, um professor estável, um líder estável, um pai estável, que não é bem resolvido emocionalmente, pode acabar se omitindo de fazer alguma coisa que era importante, de tomar alguma atitude, e isso vai ferir outras pessoas. A omissão também fere. Então, cada perfil vão ter essas nuances, ou cada uma dessas habilidades vão ter essas nuances. Eu citei a voz de comando, que é isso de você dar ordens. Como que são dadas essas ordens? Como a maior parte do mundo não tem muita inteligência emocional, não é muito bem resolvido emocionalmente, é normal que essas habilidades sejam deformadas. E usei o termo corrompida, né? Corrompida no sentido de é uma coisa muito bonita e que foi usada da maneira errada. E talvez hoje você não tenha desenvolvido essas habilidades porque você consciente ou inconscientemente fugiu de ser daquele jeito. E talvez hoje seja uma coisa que esteja fazendo falta. O que que você precisa fazer então? Provavelmente resolver o seu passado e porque senão você vai ficar vinculado àquelas experiências, aquelas emoções, e depois disso desenvolver essas habilidades. Convivendo com pessoas que são assim, observando como é que elas falam, pensando como que eu vou fazer isso de uma maneira que faça sentido para mim. Por exemplo, alguém que quer desenvolver a persuasão. Tem pessoas que são extremamente persuasivas, só que são manipuladoras. Será que você vai querer ser desse jeito ou será que você vai querer usar a persuasão para o bem? E quem são as pessoas que você mais vê que são persuasivas? Quem são as pessoas que te inspiram? Quem você vê que tem essa habilidade e usa ela de um jeito legal? Começa a ler livros dessa pessoa, começa a ver palestra, porque se uma pessoa é persuasiva, provavelmente ela tem um livro e uma palestra pronta, ou algum treinamento, ou alguma coisa assim. Vai ver vídeos dela no YouTube, começa a perceber como ela é. E se você vê que alguma habilidade faz sentido para você e é fundamental tanto na sua vida pessoal quanto nos negócios, vai atrás de desenvolver, porque talvez você não desenvolveu até hoje, só que aquilo é uma coisa importante. E aí por isso que é legal o Disque também, que ele também traz isso, de como que você gostaria de ser, ou então o que que o meio está exigindo de você. O meio é o ambiente, o local onde você vive, o que ele está exigindo de você. Então, vamos supor, você é uma pessoa que não é persuasiva, que você não tem essa habilidade, mas o meio está exigindo que você seja, essa habilidade faz sentido para você ou não faz? Porque às vezes, por exemplo, eu fui na loja da Samsung recentemente e tinha uma galera lá que era extremamente técnica, que entendia daquelas partes, e em alguns momentos eles acabavam tendo que influenciar na venda. Só que aquela pessoa não tinha que falar nada sobre venda, que tinha que deixar a parte da venda com as outras. Ela estava lá só para tirar dúvidas pontuais ou então resolver alguns problemas dos clientes que já compraram. Se aquela pessoa, se os gerentes daquela loja começar a pedir para ela vender, cara, vai ser um saco, ela vai odiar fazer aquilo. Então, assim, o meio está exigindo que você venda e vender faz sentido para você, persuadir alguém faz sentido para você tem uma voz de comando, você tem muita empatia, tem gente que não tem empatia, ela não vai ter empatia e às vezes o meio está exigindo dela. Imagina alguém que trabalha na ouvidoria. Essa pessoa tem que ser extremamente empática. Ela tem que conhecer e tem que ser muito capaz de gerar soluções. Às vezes aquilo não faz sentido para você, você não quer ficar ouvindo o problema dos outros, você quer fazer alguma outra coisa. Então, o legal do X, que eu imagino que do Enneagrama também, só que eu não conheço muito bem, é que ele traz essa clareza de como você está hoje, o que que o meio está exigindo de você, e se você usa isso de uma maneira inteligente, que é pensar, essas habilidades fazem sentido eu desenvolvê-las ou não? Ou o que que eu tenho que reduzir um pouquinho minhas habilidades ou usar elas menos, porque não faz tanto sentido assim. E, enfim, traz isso tudo. Eu adorei. Você colocou tão bem colocado, mas tão bem colocado. Olha, eu não tenho nada para acrescentar, na verdade, nada para acrescentar, mas é,
Eu só queria voltar um pouquinho no ponto que você afirma que as nossas habilidades às vezes são deturpadas. Na Uhum, verdade, eu não estou nem querendo acrescentar, porque não tem nada para ser acrescentado, mas eu queria trazer mais o meu ponto de vista de uma pessoa mais madura, uma pessoa que já. O legal dessa nossa conversa é isso, né? Você traz o seu ponto de vista de uma pessoa mais jovem, eu sou uma pessoa mais madura, então a gente se encontra, né? uhum. Nesse meio termo aí, nesse caminho aí. E na visão de uma pessoa mais madura, quando eu olho para a necessidade da gente se conhecer e a gente poder usar dessas ferramentas que nos trazem essa clareza de quem nós somos, economiza tanto o nosso tempo, porque se eu com 21 anos eu tivesse a clareza, ou pelo menos 50% da clareza da minha personalidade, dos meus dons, onde eu posso atuar melhor, o que eu posso trabalhar, colocar em prática, se eu tivesse essa clareza toda com 20 anos, nossa, eu não sei nem onde é que eu estaria hoje, que eu não consigo nem imaginar. Porque eu vim de um processo de tentativas e erros muito grandes. Vim do mundo corporativo, minha experiência foi no mundo corporativo a maior parte do meu tempo. Também já fui empreendedora, fui intraempreendedora também. Então, eu tive várias experiências, mas eu não tinha essa clareza das minhas aptidões. E aí, quando essas ferramentas começaram a surgir, eu comecei a ver, falei, nossa, peraí, eu gosto muito de fazer isso, eu estou no lugar errado e estão me chamando de, sei lá, incompetente. Mas não é que eu sou incompetente, eu só estou atuando no lugar errado. Me coloca no lugar certo para você ver o que vai virar isso daqui, né? Então, a gente reconhecer as nossas habilidades, as nossas competências, as nossas características é de fundamental importância para qualquer área da nossa vida. Seja relacionamento pessoal, profissional, aonde quer que seja. Você se conhecendo, você vai saber exatamente qual é a habilidade que eu preciso desenvolver mais, porque os dons a gente nasce com eles, são dons. Às vezes vem com você, às vezes não vem com você, vem de fábrica, vamos colocar assim. Mas os talentos e as habilidades, elas podem ser desenvolvidas. Então, você colocou muito bem quando você disse, às vezes uma pessoa tem um dom para uma coisa, vamos supor, para a liderança. Eu tenho dom para liderança, mas eu não sei falar muito bem, eu não sei persuadir de forma, persuadir, né? Persuadir não, persuadir de forma íntegra, de forma honesta, de forma verdadeira, né? Ou não sabe persuadir de nenhuma forma. Né? Porque a persuasão, às vezes, ela pode ser mal interpretada, mas a persuasão, às vezes, é só você mostrar com um pouco mais de firmeza para a pessoa, de certeza para a pessoa, que aquilo pode ser bom para ela. Claro que a decisão é da pessoa, mas você pode persuadir, né, a pessoa a tomar a melhor decisão para ela, já que você está enxergando alguma coisa que ela não está vendo ainda. Mas, enfim, a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Se você não reconhece que para você ser um bom líder, você precisa ter a habilidade se bem que a liderança ela é um dom, mas ela também é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Mas dentro da liderança você E tem que ter pessoas diferentes lideram de formas diferentes também. também. Exatamente, muito bem colocado. E aí, qual que é o seu modelo de liderança? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver dentro dessa liderança? Às vezes você tem um dom de liderança, mas por não saber como lidar com ele, as pessoas às vezes te seguem, te copiam, mas você não sabe levar elas para o melhor resultado, seja na vida pessoal ou profissional. Às vezes você vê, nossa, eu tenho uma certa influência sobre um número X de pessoas, mas eu estou levando, eu estou fazendo isso com integridade, eu estou levando essas pessoas para o melhor para elas e para mim. Então, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, né? Seja comunicação, seja qualquer outra habilidade que você precisa desenvolver para trazer essa liderança para o melhor para você e para os outros. Porque a gente não faz nada só para a gente não faz nada visando um benefício próprio. Esse novo mundo que a gente traz hoje, essa nova visão de mundo que a gente está trazendo, ela precisa ser muito bem colocada, ancorada nessa certeza de que eu não faço nada só para mim. Eu faço para mim pensando no próximo. E isso vai reverberando. Sim, vão ter coisas que você vai fazer que são para suprir as suas necessidades e tá tudo bem. Vão ter coisas que você vai fazer que são para suprir, quer dizer, não suprir, mas para você realizar seus sonhos e tá tudo bem. E vai ter coisas que você vai fazer para ajudar o próximo. E essas três coisas podem estar extremamente interligadas. Você pode, por exemplo, liderar uma equipe, ajudar todos eles, e isso vai fazer com que você alcance seus sonhos e vai suprir suas necessidades.
você vai ser muito bem recompensado por esse trabalho. Ou então, por exemplo, a pessoa que está no restaurante, ela está lá, cara, era o sonho dela estar ali. E ela está fazendo aquilo para tornar a experiência, o dia das pessoas, a semana das pessoas, dar um alimento, dar um conforto agradável. E as pessoas vão pagar, então ela vai ser bem recompensada por aquilo. E essa recompensa vai servir também para suprir as necessidades da pessoa. Uhum, Agora, Má, é, eu acho também muito importante, quando você estava comentando sobre a liderança, né? Deixar claro que existe uma coisa que é habilidade técnica e outra coisa que é uma habilidade emocional. uhum, O DISC, ele não vai te revelar suas habilidades técnicas, ele vai revelar suas habilidades emocionais. uhum, A, a técnica vai ser acessada a partir dessas habilidades. Então, por exemplo, a persuasão, você precisa estar bem resolvido emocionalmente para que você consiga executá-la de uma forma boa. E aquilo vai ser uma coisa que vai ser natural e leve para você. E você, precisando usar aquela habilidade, você vai usar todo o seu repertório. Quem vai envolver os livros que você leu relacionado à liderança, a conversa com bons líderes, filmes que você já assistiu relacionado a isso, treinamentos que você já fez. Porque você pode ter feito isso tudo e não conseguir liderar, não por um problema de competência técnica. Ou, cara, eu já estudei todos os livros sobre persuasão, já fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, tenho todo o conteúdo aqui na minha mente. Você não está conseguindo acessar ele, provavelmente por uma inabilidade emocional. E o uhum, que o DISC revela é justamente essa habilidade emocional, que você também pode ter ela de uma forma natural, só que você pode não ter nenhuma técnica para conseguir colocá-la em prática. Então, para uhum. você é uma coisa extremamente leve, você super se dispõe a fazer isso, por exemplo, pessoa de uma pessoa, só que você faz isso de forma. hum, Como que eu posso dizer isso? Sem técnica nenhuma mesmo. Você vê Uhum, que você tem, às vezes, uma habilidade natural para fazer aquilo, mas você não é preciso, você não faz as coisas no tempo correto. uhum. Então, e isso vai vir com a técnica. Então, eu acho legal deixar essa diferença, porque é uma coisa que eu vejo que muitas vezes as pessoas confundem quando elas pensam, ah, tá, beleza, quais são as minhas habilidades? No caso do DISC, dessa ferramenta, ela vai mostrar a parte emocional. O quanto aquilo é leve, o quanto que aquilo é pesado para você, e o quanto você consegue acessar as coisas que você já tem dentro. E aí é bom ter essa clareza e saber que mesmo você tendo alguma habilidade, você vai precisar estudar, você vai precisar se dedicar para que você consiga colocar ela em prática. Excelente ponto, excelente ponto. Não porque você tem uma habilidade inata, isso não significa que você não tem que desenvolver ela de forma técnica. Por mais que você tenha habilidades extraordinárias que você já coloca em prática e que você vê resultados, não significa que você não precise ou não possa ficar ainda melhor naquilo, desenvolvendo a técnica em cima daquilo que você já tem, que é natural, é espontâneo. Uhum. Ó, vou dar um exemplo de você. Você é extremamente empática, mas o quanto você também já estudou sobre isso? Quanto que você já se desenvolveu nesse sentido? É Às um vezes bom você exemplo. nem vê que você está usando várias técnicas, mas eu sei que você está. Só que é justamente isso, isso torna uma coisa que tem tanto a ver com sua essência que você faz isso de forma natural. Exatamente, de forma natural. Sim, sim, a maior parte eu faço de forma natural, mas eu tive sim que ir atrás de técnicas. Quando você me perguntou, nossa, mas quanto você já não estudou para isso? Eu pensei, gente, que interessante, me veio assim um flashback, sabe? Porque eu vi quantas coisas eu já não estudei, quantas pessoas eu já não fui atrás para poder adquirir mais conhecimento e Fala um curso, pouquinho disso. Que investigar você... isso mais a fundo, sabe? Ah, nossa, é um assunto tão que traz tanta complexidade, mas ao mesmo tempo tanto prazer de falar sobre ele, que a gente poderia abrir um outro podcast só sobre esse assunto. O que você acha? Pode ser. Então, ó, você que ouviu, você que assistiu, você gostando ou não gostando, conta aqui pra gente por que que você gostou e também por que que você não gostou, o que que você acha que pode ser melhor. E fala pra gente o que que ficou claro, o que que não ficou claro, quais são as dúvidas de vocês, quais são as sugestões, que a gente vai usar esse material, essas coisas que vocês falaram de forma da melhor maneira para atendê-los, porque o nosso objetivo aqui é servir. Só que é óbvio que a gente não está fazendo da melhor forma. Eu falo óbvio porque sempre dá para ser melhor, sempre dá para
fazer coisas melhores. Então, com certeza, tem coisas que a gente pode fazer para melhorar e para atendê-los melhor. Então, o que ficou claro para vocês? Quais são as dúvidas? Quais são as sugestões? Fala isso que a gente vai ler com muito carinho. E aí eu falo por mim, que você me xingue, eu vou eu vou ler isso da melhor maneira possível Não, e mas eu aprender. acredito que a nossa audiência ninguém vai precisar ser assim, não. E se aparecer alguém desse jeito também, a gente vai amar e vai acolher e vai entender e vai colocar toda a nossa compaixão em prática. Exatamente. Mas foi muito bem lembrado. Nós estamos aqui a serviço. Nós estamos aqui tendo essa conversa, trocando essa ideia, para nos colocar a serviço de outras pessoas. Então, quem quer que esteja ouvindo a gente nesse momento, ou assistindo a gente através do vídeo, por favor, fala para a gente onde a gente pode melhorar para servir melhor, porque esse é o nosso objetivo, estar a serviço. E se você está pronto para aceitar esse nosso serviço, então ajuda a gente a melhorar. Aonde que a gente pode trazer informações? Quais são os tipos de informações que seriam mais relevantes? Ajuda a gente a trazer para você o material que você precisa para se desenvolver ainda mais e melhor, para que todas as vezes que você nos escute ou nos assista, que você sinta esse prazer dessa troca genuína, que é para isso que a gente está aqui, né, Demetrios? Perfeito. E justamente, voltando para essa história toda de essência, cara, isso é uma coisa que a gente ama fazer, que a gente gosta muito de conversar, de pensar, de servir os outros, e gosta de fazer isso da nossa maneira. Talvez hoje eu não vá abrir um restaurante, mas eu vou adorar ajudar vocês a entender mais sobre vocês mesmos. E a gente não falou muito de exemplos pessoais aqui, mas fica, assim, não sei se vocês já perceberam que como está a nossa relação com a nossa família, como que está a relação com o nosso hobby, como que está a nossa relação com a nossa saúde, com a nossa espiritualidade, isso tudo afeta muito o mundo dos negócios também, porque a gente precisa estar bem. Sim, sim. E então talvez isso fique até um tema assim para pro próximo podcast. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é, a gente está aqui para servi-los e a gente está servindo dessa forma porque essa forma tem a ver com a gente. Então, só que mesmo assim a gente vai precisar se desenvolver. Excelente, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, nos ajude a desenvolver ainda mais e melhor as nossas habilidades e em nos colocar a serviço, né? É Isso isso, aí. então. Muito obrigada, Demetrios. Foi extraordinário poder... Could you try again? Oh, você escutou isso? A Siri Eu achou que eu escutei estava a falando Siri. com ela. A Siri achou que eu estava falando, que desligar ela aqui correndo. Mas é isso, muito obrigada, meu amor. Estar com você nessa parceria é uma coisa que realmente me acrescenta muito como pessoa e me acrescenta muito também como ser. Então, agradeço demais a sua participação nesse podcast, a nossa parceria nesse podcast, né? E a gente se encontra no próximo episódio. Igualmente, Má. Faço das suas palavras as minhas. Um beijo para você e ótimo dia. Para você também.